Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui, e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. E deixar aquele joinha no nosso vídeo. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente estudou um pouquinho sobre sujeito e predicado e alguns tipos de sujeito, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma revisão, tá bom? A gente tem o sujeito simples, que é quando tem somente um núcleo. Pedro é um bom garoto. Então, sujeito simples, porque o núcleo do meu sujeito é somente a palavra Pedro, tá bom? Quando é que nós temos sujeito composto? Quando a gente tem mais de um núcleo. Por exemplo, eu e meus amigos fomos ao cinema. Então, eu tenho aqui dois núcleos, eu e meus amigos. Nós temos o sujeito oculto quando ele não está muito claro, quando a gente tem que descobrir ele pelo verbo. Por exemplo, se eu disser para você assim, Oi, Denilson, acordei tão feliz hoje. Quem você acha que acordou tão feliz? Você? Então, por quê? O que está oculto aqui é o eu, né? Eu falando assim, eu acordei feliz, tá bom? Nós temos sujeito indeterminado quando a gente usa o verbo na terceira pessoa do plural e a gente não falou sobre nada dessa pessoa antes. Por exemplo, estudaram para as avaliações. Mas quem que estudou para as avaliações? Eu não disse quem estudou, certo? Mas eles quem? Né? Eu não mostrei, pode ter sido, por exemplo, falar das meninas da sua turma do ano passado. Por exemplo, Ana Júlia com Bruna, ou não foi Ana Júlia com Bruna, foi Bruna com Gabriela. Então, eu não deixo muito claro quem foi. Então, tá indeterminado, tá bom? E eu também tenho o caso de sujeito indeterminado, aqui, terceira pessoa do plural, ou quando eu tenho terceira pessoa do singular com o pronome se. Olha, necessita-se de jogadores mirins. Mas eu não estou dizendo aí quem está precisando desses jogadores, se é um clube, se é uma escolinha de futebol, tá bom? Então, a gente está fazendo só uma revisão disso aí. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente, quando não tem sujeito. Quando o verbo indica fenômeno da natureza, né? Quando a gente tem o verbo haver, no sentido de existir, há garotos jogando no pátio. Eu posso dizer também, tem garotos jogando no pátio. Quando a gente usa os verbos fazer e estar, indicando tempo ou clima. Faz alguns anos que mudei daquela cidade. Está frio hoje. Ou quando o verbo ser indica data, hora ou distância. Então, isso a gente já viu na aula passada, a gente está só revisando para fazer os exercícios, tá bom? Então, nós temos aqui um exercício do dia 31 de março. Você chegou a fazer esse exercício? Dá uma olhadinha no seu material, por favor. Fiz. Então, vamos lá, É a charge da Mafalda, né? O coleguinha dela, Miguelito, diz assim: não dá, por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. Aí a Mafalda: é fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? Aí ele diz: o prefeito? Então vamos lá. O sujeito é um termo muito importante para a oração.
Ele pode ser simples, composto, elíptico, que elíptico é o sujeito oculto, tá bom? Ou indeterminado. Então, na oração, esse lixo enfeia a rua. Qual é o sujeito? Simples. Mas qual Lixo. é o sujeito? O que enfeia a rua? Lixo. O lixo, muito bem. Então, lixo é um sujeito simples. Concorda, então, que é a letra C? Sim. Tá ok, certinho. Acertou aí no seu dever? Acertei. Vamos lá. Agora nós temos aqui a tirinha do Calvin, tá? Ele diz assim, ó, tô com fome, posso fazer um lanche? Aí a moça disse para ele, claro, sirva-se. Pode pegar uma maçã ou uma laranja na geladeira. Embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua. Então vamos lá. Os sujeitos das falas do primeiro e segundo quadrinho são. Então vamos olhar aqui o primeiro quadrinho. Tô com fome. Posso fazer um lanche? Onde tem sujeito aí? Onde tem sujeito aqui nesse balãozinho? Ah, tá. Fome? Vamos lá, quem tá com fome? Não sei. Quem é que fala que tá com fome? O Ele. menininho. Então ele usa o verbo assim, ó, tô e posso. Quando a gente só usa o verbo, não usa o pronome, aqui no caso teria que ser eu, não é? Eu estou, eu posso, não é? Quando a gente tem esse caso aqui, a gente fala que o sujeito é o quê? Você lembra? Indeterminado. Não, a Sim. gente determinou. Quem tá é ele. É o garotinho ali, ó. Eu. É o eu dele. Quando tá escondido assim, Denilson, a gente fala que é sujeito oculto, tá bom? Ah, tá. Porque ele tá escondido no verbo, tá vendo, ó? Tá escondido no verbo. Quando o verbo tiver assim, ó, eu tô, ele está, você consegue saber que é ele, ou eu, ou nós, tá bom? Agora vamos ver aqui o segundo quadrinho. Claro, sirva-se. Aí a gente tem uma coisinha aqui, ó, que dá toda a dica pra gente. Quando a gente tem esse C aqui, ó, esse pronome C, qual é o tipo de sujeito que a gente está tratando aqui nessa situação? Sujeito indeterminado? Muito bem. Muito bem. Então é a letra A, tá bom? Ok. Agora vamos para essa frase aqui, ó. O idealismo supõe a imaginação entusiasta que se adianta à realidade no encalço da perfeição. O sujeito de supõe é. Então, para a gente descobrir quem é o sujeito, a gente tem que sempre fazer a pergunta para o verbo. Então, eu vou perguntar, o que supõe? Quem supõe alguma coisa? Idealismo? Muito bem. Quem supõe, na verdade, não é o que, né? É quem. Quem supõe? O idealismo, muito bem. Então, aí é a letra B, tá bom? Agora vamos para a atividade do dia 1º. Vê se você tem essa aí também. Tenho. Tem? Então, vamos lá. A gente vai ter que achar aqui a oração sem sujeito. Mas para a gente achar a oração sem sujeito, a gente vai ver o que cada uma delas é, tá bom? Então, por exemplo, na letra A, eu tenho assim, anunciaram a morte do prefeito. Então, a gente vai fazer a pergunta para o verbo. Quem anunciou? Não sei. Não sabe.
Você sabe que alguém anunciou, né? Então, eu determinei. Quem Não. anunciou? Não. Então, a gente fala que isso aqui, a gente tem um sujeito o quê? Indeterminado. Uhum. Eu posso entender que é pelo verbo estar na terceira pessoa do plural, ou posso entender a situação mesmo, tá bom? Letra B. Não se fala sobre outra coisa nos jornais. Oculto. Vamos lá. Quando a gente tem esse pronome se, é sujeito o quê? Ó, na letra A, a gente tem um verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Na letra B, a gente tem um verbo na terceira pessoa também, do singular, nesse caso. Ó, não se fala, que a gente pode falar ele fala, ela fala, né? Então, mas a gente tem o pronome ser. Então, a gente tem novamente um sujeito indeterminado, tá bom? É. Sim. Muito bom. Na letra C, gosto de viajar todos os anos. Sujeito oculto. Muito bem, por quê? Eu gosto. Tem que botar eu Ótimo, gosto. muito bem, ótimo, Denilson. Então é oculto, então é o que está oculto aí é o eu no verbo gosto. Muito bom. Na letra D, fazia frio durante aquela noite. Eu acho que sujeito É o quê? oculto. Então, quando a gente, Não, quando a gente fala de clima, isso. a gente tem sujeito? Quando a Eu gente fala, esqueci. não tem. Quando a gente fala de clima, a gente não tem sujeito. Depois, tá? É porque não tem como eu voltar aqui no slide. Mas quando a gente fala sobre clima, fenômenos da natureza, tá bom? Essa aqui é a nossa oração sem sujeito, tá bom? E o último, letra Eu E, esqueci. comprou um sapato novo. Sujeito oculto. Oculto. O que está oculto aí? Comprou. Pode botar ele. Comprou o Muito sapato novo. bom, muito bom. Ele ou ela, né? Muito bom. Ótimo. Ok. Ah, voltando lá. Então, a oração sem sujeito nossa é a letra D, tá bom? Sim. Letra D. Então, ó, agora nós temos mais de uma oração sem sujeito. Olhando assim, você consegue dizer para mim quais são e por quê? Fez, fez frio ano passado. Que é Uhum. fenômeno. Fez frio, certinho. E qual a outra? Não. Havia uma aranha na parede? Ótimo. Agora, por quê? Porque O que a primeira é? não tem. Que é fenômeno da natureza. Fez É o frio. clima, né? Muito bem. Uhum. E a letra C? Porque não tem sujeito. Porque a gente tem o Havia. verbo haver no sentido Havia. de existir, É. tá bom? De ter, tá bom? Tá bom, beleza. São essas duas. Agora fala para mim, a letra B é o quê? Roubaram o carro dele ontem. Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Terceira pessoa é. Oculto. Ó, é só você pensar assim, Denilson. Roubaram o carro dele. Quem roubou? Você sabe quem roubou? Ah, não. Indeterminado. Isso aí, tá? Pensa nisso.
Não grava só pelo verbo, não, porque você pode se confundir. Você faz a pergunta para o verbo, assim, quem roubou? Aí você vê que não está muito claro para você, eles quem? Você ainda continua sem saber quem, tá bom? Agora olha a letra D. Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Indeterminado. Olha bem na letra D. Estudaremos no fim de semana. Quem que vai estudar no fim de semana? Não sei. Ó, estudaremos. Vamos supor que eu estou falando eu e você. Denilson, olha, estudaremos no fim de semana, hein? No final de semana. Aí chega a sua mãe e fala assim: Denilson, quem que vai estudar no final de semana? Aí você vai dizer o que para ela? Nós. Não. Nós. Nós. Deixa. Não dá para entender que é nós? Dá. Por causa do final da terminação do verbo, ó. Esse finalzinho aqui, ó. Estudaremos. Então, aqui o sujeito está oculto, tá bom? Entendi. Ó, no nós. Nós estudaremos. Muito bom. Tá acertando aí? Olha aí no seu caderno. Fala para mim se você acertou. Tá número 2. Sim, fez frio ano passado. E a letra C também, tá? São duas aí. Havia uma aranha na parede. Marca aí, que aí depois você assiste de novo o vídeo e aí você escreve aí. Faz as anotações que eu tô fazendo. Número 3. De novo, agora eu quero qual é a oração que não tem sujeito. A noite caiu sobre a cidade. Olha bem, olha bem. Olha só, vou te explicar por que que não Letra vai D, ser. letra D. Ah, isso aí. Por que que não vai ser a letra B? Porque eu vou falar o que que caiu sobre a cidade? À noite, entendeu? Então, se a gente fizer a pergunta para o verbo, o caiu, você sabe que o sujeito é à noite. Agora, se eu fizer assim, hoje fez muito calor em Fortaleza. Quem fez? Calor. Não tem, entendeu? O que fez foi calor, mas quem fez o calor não tem. Então, é um fenômeno da natureza ou um clima, né? A gente pode dizer que é clima. Então, eu vou anotar aqui, ó. É essa aqui, clima. Muito bem. Agora vamos analisar as outras, tá? Na letra A, que tipo de sujeito eu tenho aqui? As outras agora tudo tem sujeito. Que tipo de sujeito eu tenho na Né? letra A? Quando eu tenho esse C, esconde esse C aí, esse pronome C. Isso. Então, o sujeito, Indeterminado. muito bem. Muito bem. Aqui no A noite caiu sobre a cidade. A gente sabe que o sujeito é a noite, então tem sujeito. É sujeito simples ou composto? Simples. Muito bem. Alguém mentiu. Quem mentiu? Alguém. Esse alguém é sujeito simples ou composto? Composto? Ó, alguém, é só uma palavrinha, não é? Sim. Então, quando é só Hã? uma palavrinha, sujeito sim. Sim. Tá bom? Olha só. Só uma pessoa. Você tá anotando aí também, Denilson? Você vai esperar, vai assistir depois? Se eu estiver Não falando entendi. muito rápido, você me fala. Tá. Porque como só é a gente hoje, eu vou explicando, vou corrigindo com você. Ó, vamos ver o que que tem aqui mais. Ó, nós temos mais 3 exercícios, tá bom? Tá. Agora é do dia 2. Espera aí. Vamos lá, espera aí.
Tô compartilhando ainda ou não? Não entendi. Você tá vendo a minha tela ainda ou não? Sim. Tá, então vamos lá. Número 1. Você vai dizer para mim, vai me dizer quem é o sujeito e se é simples ou composto, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Ela e José desceram em silêncio a suja escada. Sim. Qual é o sujeito Sujeito. primeiro? Quem foi que desceu? Ela e José. Muito bem. Temos dois núcleos, certo? Ela é um, José é outro. Esse sujeito é simples ou composto? Composto. Muito bom. Amor e dinheiro. Eles juntavam bem sabiamente. Quem é o sujeito nessa oração aí? Vamos fazer a pergunta para o verbo? Quem juntava? No meu não tá aparecendo esse, não. É o quê? Era o dorme a casa? Não. Amor e dinheiros, eles juntavam bem sabiamente. Isso mesmo, então. Quem que juntava? Ah, tá. Amor e dinheiro. Não, amor e dinheiro era o que eles juntavam. A gente tem que fazer a pergunta para o verbo. Quem juntava amor e dinheiro? Não, não está. Eles. Eles. É porque o que aconteceu? O objeto aqui, que é o que eles juntavam, veio para frente para confundir vocês. Tá bom? Então aqui quem juntava, ó, eles juntavam. Agora aqui, ó, esses dois desceram, tá bom? Eles é sujeito simples ou composto? Composto? Ó, eles é uma palavrinha só ou mais de uma? Uma. Uma só. Então, se é uma só, simples. Mesmo que esteja no plural, é a palavra, tá bom? É a palavra. Entendi. Letra C. Eu e uma amiguinha brincávamos muito. Quem é o sujeito aqui? Eu e uma amiga. Muito bem. Agora eu tenho dois núcleos, certo? Eu tenho a Certo. palavrinha eu e tenho uma amiguinha. Agora, então, esse sujeito é o quê? Sujeito composto. Muito bom. Isso aí. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui não é só sujeito simples ou composto. A gente vai destacar o que a gente vinha fazendo antes. Por exemplo, estamos num bar. Quem está num bar? Não aparece. Não aparece, mas você consegue falar aí. Quem é? É eu estamos, tu estamos, Nós. nós. Então, que tipo de sujeito é esse? Sujeito oculto. Oculto. Muito bom. Letra B. Como dissemos, então, esse dissemos aí, é sujeito o quê? Dissemos. É, Oculto. oculto, muito bom. Aí a gente tem assim, ó, a comadre saiu. Quem saiu? A comadre. A comadre. Então, deixa eu ver se vai ficar explicadinho se eu colocar assim, ó. Dissemos é igual oculto. Comadre é igual. Comadre é uma palavrinha só. Então, é sujeito o quê? Simples ou composto? Sujeito simples. Simples. Aí eu digo também, saiu ele também. Esse outro verbo saiu está se referindo a quem? Eu poderia Ele. ter dito isso aí, eu também poderia ter dito ele saiu, né? Eu só inverti. Então, ó, ele também é sujeito simples, Sim. tá bom? Ó, dançaram a noite toda. Quem dançou? Sujeito oculto. Não tem.
Mas pode botar eles dançaram. Né? O culto não. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, eles. Eles quem? A gente não sabe. Ah, É um sujeito que, lembra? Eu determinei. indeterminado? Isso aí. Indeterminado. Eu pensei que tinha como botar eles dançaram. Então, para a terceira pessoa do plural, não. Ah, Tá bom? Só a terceira pessoa do plural não vai ter, aí não tem como não. Ó, letra D. Aparecem, ó, essa aí é pegadinha, ó. Aparecem na ilustração um elevador, uma escada e 3 grandes árvores. aparece O que aparece? um elevador, uma escada. Muito bem, muito bem. O que aconteceu? A gente inverteu o sujeito. Não sei se você estava aqui na aula passada ou se você assistiu ao outro vídeo, eu explicando que o sujeito nem sempre vem antes do verbo, tá bom? Ele pode vir no meio da frase ou no final. Então, ó, aparecem na ilustração. É só você fazer a pergunta: o que aparece? Quem aparece? Um elevador, uma escada e 3 grandes árvores. Então, eu tenho 3 coisas aí: elevador, escada e as árvores. Que sujeito? Composto. Muito bom, Composto. muito bom. Composto, isso aí. Muito bem. Agora vamos para o último. Agora a gente só vai dizer se é determinado ou indeterminado, tá? No dia seguinte, telefonaram. Quem telefonou? Não sei. Não sei, Não não sei. sabe. Não determinei, né? Então aqui a gente... Sem querer. Peraí, Denilson. Apertei o botãozinho errado aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Não foi. Peraí. Tá aparecendo aí o número 3? Sim. Tá, então vamos lá. Então aqui na letra A, esse telefonaram é indeterminado. Muito bom. Vou colocar aqui, ó. Terceira pessoa do plural. Tá bem explicadinho. Os livros idiotas animam a gente. Quem anima? Os livros. Os livros. Muito bom. Então, aqui o sujeito é determinado. A gente determinou que são os livros idiotas, tá bom? Então, ó, o núcleo aqui é só a palavra livros. Nesse caso, é uma palavrinha só. Então, o nosso sujeito é sujeito simples, tá bom? A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. Quem envolve? A luz, o sol e o ar livre. Muito bem. Então, aqui nós temos 3 núcleos: luz, sol e o ar. Então, esse sujeito aqui é o quê? Sujeito composto. Composto, isso aí. E agora, ó, hoje, lê-se mais na internet do que nos livros. Quem lê? Não tem. Não tem. Então, aqui o que acontece, ó? A gente tem o sujeito indeterminado. Por quê? É o verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome se. Tá bom? Tá bom. Então, a aula de hoje é só isso, para a gente fazer essa revisão. Antes de eu explicar essa partícula C aí como indeterminação do sujeito.
Eu vou ver se todo mundo entendeu, para a gente poder passar para uma outra matéria. Tá bom. Uma paradinha aqui que eu quero falar com você ainda, peraí. Eu quero saber, Edenilson,